Então, pessoal, muito boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo aí, nos vendo, né? Hoje a gente sempre tem um prazer em receber convidados aqui nessas nossas lives da Faculdade de Direito da Fundação Raul Bawab, né? Hoje a gente tem assim uma pessoa muito legal aí com a gente, né? Dr. Renato Arruda. O Renato, ele foi aluno da faculdade, ele é formado aí e tal, né? Segunda turma. Nós começamos o curso em agosto de 96, na turma de fevereiro de 97, e o Renato já estava por aí, né? Então, Renato, eu vou pedir para você, antes eu vou dizer para o pessoal aí assim, o Renato ele saiu assim, por exemplo, aos meus olhos, né, de aluno do primeiro ano da Faculdade de Direito aí para vice-presidente da OAB de Jaú. Olha que coisa bacana, né? Então, Renato, você fica à vontade para dar um alô para o pessoal e, ao mesmo tempo, assim, na sequência, conta um pouquinho para a gente como que foi a sua vida aí na Faculdade de Direito. Bom, primeiro eu quero desejar boa tarde a todos e quero agradecer especialmente ao professor Rui, na verdade foi meu professor durante o curso de graduação. No primeiro ano de faculdade lecionou Direito Civil e como para qualquer aluno, o primeiro ano é sempre muita novidade, na verdade, então, e era uma das matérias mais fáceis de compreender, porque tratava muito de questões do dia a dia, então contribuía para que a gente entendesse com uma maior facilidade. Então foi uma matéria assim muito fácil de trabalhar como aluno do primeiro ano. E depois voltou me dar aula no quarto ano como professor de Direito Tributário. E eu lembro, professor, que foi a primeira aula que eu tive usando o PowerPoint. A faculdade instalou um aparelho e tinha um projetor, na verdade, então o senhor foi o primeiro professor a usar o projetor e dava aula pelo PowerPoint. Veja, isso aí em 2000, foi no quarto ano da faculdade, né? Eu me formei em 2001, então foi em 2000. Assim, as recordações da faculdade, na verdade, são sempre muito boas. Foi na faculdade que eu conheci a minha esposa, que eu conheci, não, embora eu já a conhecesse de vista, foi na faculdade que nós iniciamos o nosso relacionamento, em março de 99, e nos casamos em novembro de 2008. Hoje eu já tenho 2 filhos, o Léo, que está com 6 anos, a Gabi, que nasceu agora em janeiro, com 5 meses, indo para 6 meses. E assim, eu penso que para todo mundo que cursou a faculdade, junto comigo, e mesmo nas outras turmas, todo mundo teve uma mudança muito significativa na vida. Na verdade, o curso de Direito, ele forma para o exercício da profissão e ele forma também para o dia a dia da vida, porque ainda que você não exerça, a todo momento as situações são situações que envolvem o direito. Então, você se prepara também para as situações da vida. E, para mim, assim, foi uma mudança radical. E penso que o professor se recorda, eu cheguei lá meio adolescente, às vezes eu ia de bermuda e várias vezes fui repreendido para que eu usasse calça, mas era uma coisa muito nova, né? Eu vinha de um segundo grau, onde eu tinha toda uma liberdade, a faculdade já começa a cobrar de nós, né? Esse amadurecimento, essa responsabilidade. Então, assim, é uma mudança muito grande, num curto espaço de tempo, mas que traz uma maturidade, que traz uma responsabilidade maior, que nos forma o caráter. E para mim, assim, foi uma mudança significativa na vida, porque saindo da faculdade eu já comecei a advogar. Eu me formei em dezembro de 2001. A minha prova da OAB foi em fevereiro de 2002. Em março de 2002 saiu o resultado, a minha carteira veio no final de abril,
eu me recordo que foi no dia 22 de abril, que junto com o Moraizinho, que era companheiro de turma, eu abri o meu primeiro escritório. Isso lá em abril de 2002. E de lá para cá, assim, só tenho a agradecer a Deus, a minha esposa, que participa muito da minha vida, aos meus professores, as pessoas que me ajudaram durante o começo da carreira, mas só tenho a agradecer. Foi uma bênção eu ter me formado e, assim, me fez mudar de patamar, na verdade. Me fez mudar de patamar. Que bom, Renato. É tão bonito ouvir tudo isso, né? E a gente deve dizer assim que, por exemplo, passado esse tempinho aí, né? 20 e tantos anos, né? A gente fica um pouquinho emocionado. Então, hoje, por exemplo, num tempo em que a tecnologia, como esta aqui, né? É ela que permite, assim, tanta coisa para a gente, né? E, por exemplo, você se lembrar de um PowerPoint, era a tecnologia novidade do momento, né? Do momento, sim, sim. É. Então, a gente levou para a sala de aula isso que está precisando outra vez. Tecnologia com estima, com amizade, com um bom relacionamento, né? Então, eu fiquei muito contente de ouvir você dizendo isso aí. Eu devo confessar para você que eu não me lembrava do PowerPoint É, tributário, né? Obrigado por sim, essa lembrança aí. Você trouxe também uma outra lembrança amiga, né? Moraizinho. Moraes é uma pessoa que a gente tem no coração, né? Moraizinho sim. é uma pessoa especial, assim. Um amor de Então, irmão. e a Amanda, né? Quer dizer, a Amanda que se transforma na esposa, na mãe dos filhos, né? Coisa muito bonita isso tudo. A sua história ali é bacana. E a gente, é claro, no final a gente vai conversar um pouquinho disso, né? A gente está sempre pensando que essas pessoas bacanas que passaram por ali precisam voltar para lá, né? Então foi muito legal assim esse começo de ouvir o que você falou. Eu tinha certeza, né, Renato, que conversar com você é sempre assim um sinônimo de coisas boas, né? E acho assim muito legal. Então eu vou colocar uma segunda questão para você. Nós já Vamos lá. temos em comum assim a nossa faculdade de direito. Agora nós vamos para um outro assunto que nós também temos coisas em comum, né? Então eu pergunto, como é ser vice-presidente da subseção da OAB de Jaú, da qual eu, no ano de 1983, tomei posse como presidente dessa subseção aí. Como que é essa história? O Renato, vice-presidente da OAB, Renato. Olha, Rui, assim, eu sempre tive esse viés um tanto político. Eu fui membro do centro acadêmico da nossa faculdade. Eu concorri no ano de 2000 à presidência do centro acadêmico, na verdade. A minha chapa, que era a presidente do momento, na verdade, nós montamos um outro grupo. Acabei não ganhando a eleição. É um momento difícil, mas é um momento de aprendizado. Mas eu saindo da faculdade, quando eu ingressei na OAB, eu também sempre procurei participar das comissões, eu sempre procurei estar próximo das pessoas mais experientes. E assim, o que eu sinto é que a OAB acolhe o advogado, mas o advogado que deseja participar. Porque tem muita gente que se forma, infelizmente, e eu já faz antes de ser vice-presidente, eu fui secretário-geral, na verdade. Então, na gestão anterior, eu tive 3 anos no mandato como secretário-geral e eu participei de várias entregas de carteira de advogados. Esse ano que passou foi meu primeiro ano como vice-presidente. Agora, no segundo ano, nós não fizemos nenhuma entrega por conta da pandemia. Mas eu sempre que eu posso expressar uma palavra para os advogados que estão recebendo a carteira e que vão se iniciar na profissão, eu digo, participem da OAB, venham para perto da OAB, porque na OAB você vai ter contato com outros profissionais e é do ser humano querer ajudar, é do ser humano querer acolher aquelas pessoas que se aproximam. Então, eu vivi essa experiência. Quando eu comecei a advogar, evidentemente, eu tinha uma base teórica muito boa. O curso da Faculdade de Direito de Jaú sempre foi de um nível de excelência muito grande, professores renomados e que continuam
ministrando aula na faculdade. Então, assim, eu tinha uma base teórica muito grande, mas sempre há uma deficiência da parte prática, porque embora a gente tivesse algumas questões práticas, havia o núcleo de prática jurídica, havia a obrigatoriedade de acompanhar as audiências de conciliação no juizado especial, mas eu não tinha aquela prática do balcão forense. E por conta disso, as dúvidas surgem. E vários advogados me ajudaram nas primeiras ações mais complexas, onde você se sente um pouco inseguro. Eu lembro que eu fiz uma ação de reintegração de posse de um posto de combustível e o professor Oswaldo, se eu não me engano, é Oswaldo Luiz Soares, né? Que é casado com a Cibele, que se formou na faculdade. O Oswaldo praticamente me deu ação de presente, assim. Eu fui várias vezes no escritório dele, ele me orientava, ele falava assim, olha, pesquisa esse tema, vamos trabalhar esse tema. Então, assim, aquele acolhimento, na verdade, aquela coisa que te impulsiona a crescer, porque você se sente seguro, se sente mais preparado para fazer as coisas. Então, muita gente da OAB me acolheu, colegas me davam conselho para outros tipos de trabalho. De certa forma, depois de um tempo advogando, eu acabei enveredando para a área criminal, acabei fazendo um curso da ESA para poder atuar no Tribunal do Júri, e aí em 2009 eu comecei a atuar no Tribunal do Júri aqui em Jaú. Eu fiquei alguns anos sozinho no Tribunal do Júri aqui de Jaú, porque não haviam outros profissionais que fizessem júri. E eu me lembro que vários colegas vieram me procurar porque eles queriam participar, e eu acabei fazendo júri acompanhado de vários colegas, porque eu queria transmitir aquilo que eu recebi. Eu recebi muito apoio, muito acolhimento, e eu queria passar isso para os demais. E dentro da OAB também é esse caminho, na verdade. Por conta desse meu perfil até, eu sempre procurei ajudar. E dentro da diretoria é onde você pode fazer um pouco da diferença. Desde o ano passado, quando nós assumimos essa nova gestão, nós temos dado enfoque para duas situações especiais. Uma é a melhoria da parte física e o outro é a capacitação. Por que a capacitação? Porque as coisas mudaram, eu passei pela reforma do Código Civil, agora a reforma do Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal teve várias alterações, então nós buscamos trabalhar a capacitação do profissional também. Temos vários cursos de extensão, temos uma pós-graduação da ESA, e nós fizemos, na verdade, no ano passado, um congresso de 3 anos de vigor do CPC. Foi um trabalho assim, muito, muito gratificante. Também vieram professores muito bons de São Paulo. Mas fazer parte da diretoria, Rui, eu imagino que é como você fazendo parte da direção da escola. Você vem com o propósito de trazer benefícios para as pessoas. Você quer fazer o bem. Evidentemente, a gente encontra dificuldade, e eu penso que você também encontra dificuldade em alguns momentos. Mas, assim, eu tenho várias coisas boas para contar para as pessoas. Quando eu encontro, as pessoas falam, o que a OAB faz? A OAB só cobra mensalidade. Olha, é muito longe disso. É que talvez você esteja afastado da OAB e não esteja acompanhando tudo que a OAB propicia e não está aproveitando disso. Se você estiver próximo da OAB, você vai tomar conhecimento de tudo isso e vai poder participar de tudo isso. Mas, assim, eu me sinto muito honrado de ser ex-aluno da Faculdade de Direito de Jaú. Só tenho a agradecer porque eu vejo que ter feito um bom curso foi um diferencial para mim enquanto profissional, para eu poder advogar de uma forma segura e para eu conseguir êxito nos trabalhos que eu faço. Que bom, Renato. É assim bacana, né, ouvir isso. E esses testemunhos OAB, eu também tenho esse vínculo com a OAB, né? Quer dizer, depois de deixar a presidência aí, passou um tempo, de repente eu sou convidado lá pelo Dr. Rubens Aprobato Machado, né? Que foi presidente estadual, para ser um conselheiro seu. Ele, inclusive, depois foi o presidente nacional da OAB, e foi na gestão dele que, com a ajuda da professorada Pellegrini Grinover, ele criou a Escola Superior de Advocacia, a ESA. Olha aí a coisa que você dizia do ensino aí, né?
E eu fiquei incumbido por ele, como conselheiro estadual, a instalar a ESA. E eu fiz a instalação da ESA em mais de 40 cidades do estado de São Paulo, Que né? legal. E que uma das primeiras dela foi Jaú, né? Instalamos a ESA em Jaú e ela está aí até hoje, né? Agora assume aí o Tavinho. Tavinho também assim, é dessas pessoas vibrantes, como você, né? E esse assunto de ensino sempre fica presente, né? E para ensino precisa estudo, precisa aprendizagem, precisa prosseguir. Como é que está essa história sua hoje aí? Porque quem estuda tanto, um dia acaba virando professor, né, Renato? Como que você está pensando essas coisas aí? Está estudando, está, né? Rui, ser professor sempre foi uma coisa que esteve dentro dos meus objetivos. Eu tenho muita vontade de ser professor e tenho comigo que um dia isso vai acontecer. Eu encontrei, ao longo do tempo, uma certa resistência da minha esposa e eu respeitei, porque, na verdade, nós somos um casal e eu não posso tomar as decisões sozinhos, eu entendi as razões dela, mas eu consegui, com o tempo, mostrar para ela que isso era um sonho meu e que eu não ia me realizar como pessoa se eu não chegasse a um dia ser professor. E aí, por conta disso, ela acabou aceitando e surgiu a oportunidade. E no começo desse ano, eu acabei ingressando no mestrado da Uniara. O tema central do mestrado é gestão de conflitos. Eu confesso que eu estou sofrendo, porque exige muita dedicação. Os professores, eles cobram que você se inicie cientificamente, realmente. Então, é muita pesquisa, é muito trabalho. Eu tenho um artigo que eu preciso entregar até amanhã, na verdade, e eu consegui finalizar ele hoje. Eu estou só fazendo aquela revisão, principalmente finalizando a bibliografia, mas bastante trabalhoso. Eu estou escrevendo sobre a Covid-19 e a prisão, porque teve uma resolução do CNJ que orientou os juízes, recomendou aos juízes, na verdade, que concedessem liberdade em alguns casos, e eu fiz um estudo de decisões do TJ de São Paulo. Do TJ de São Paulo foi mais ou menos umas 150 decisões, onde eu separei perto de 80. Do STJ, eu analisei várias decisões também, separei 57. E do STF, onde eu analisei aí por volta de umas 80 decisões e separei umas 20 do STF. E me surpreendeu, na verdade, assim, a quantidade de demanda, porque o STJ, ele no seu site, ele informa a produtividade. E ele relata que de 14 de março até 14 de junho, que foi o tempo praticamente da pandemia, de quando suspenderam os prazos, ele julgou mais de 35 mil habeas corpus. Eu fico imaginando isso, porque são 10 ministros que militam lá, são duas turmas, né? A quinta e a sexta turma, e cada turma tem 5 ministros, então são 10 ministros para julgar 35 mil habeas corpus, dá 3.500 habeas corpus para cada um. Se a gente dividir aí de um prazo de 60 dias, é uma coisa impensável, como é que eles conseguem dar conta dessa demanda. Mas eu senti também, na verdade, e até eu vejo isso de uma forma um tanto triste, é que não se tem um padrão. Fica, como é uma recomendação do CNJ, ele não pode legislar, então essa recomendação, alguns acolhem, outros não acolhem, então tem decisões para todos os lados, e tem assim, pessoas numa mesma situação que um consegue porque caiu com um determinado relator, e outro não consegue porque caiu com um outro determinado relator. E isso, na verdade, eu penso que não atinge a função social da justiça, que é a pacificação social. Porque como é que alguém vai se conformar em uma situação idêntica, não conseguir uma concessão de ordem? E também gera esse número absurdo de recursos. Então, eu penso que algum trabalho tem que ser feito, e, na verdade, evidentemente, o meu artigo
eu estou fazendo mais uma avaliação do que dando sugestão, mas a conclusão é nesse sentido, do que eu ponderei agora, de que precisa haver uma uniformização maior das decisões, para que não haja assim tanta discricionalidade nas decisões. Tem que ser algo mais esperado pelo próprio cidadão, né? São essas coisas, né? Quando a gente prossegue estudo, é que a gente vai a cada dia abrindo uma porta para o nosso conhecimento e para a aprendizagem daqueles que estão por perto da gente, né? Então, essa trajetória é muito bonita, sabe? Eu recordo, assim, sempre com muita alegria da minha, de fazer a especialização em tributário lá na PUC, depois de fazer o mestrado em Direito Ambiental, de fazer o doutorado em Direitos Coletivos da Família, depois de ir embora lá para a Itália, em Messina, né? Universidade de Messina, lá na Sicília. Isso já recente, aqui, 2015, para aquele pós-doutorado. A gente vai, assim, se realimentando, né, do direito, e é isso que nos permite. Por exemplo, quando você vai para uma sala de aula, ou quando você vai escrever um artigo científico, é de você levar esse tipo de coisa para as pessoas, né? Então, essa trajetória sua aí de mestrado agora é muito bacana, e é um caminho mesmo do magistério, né? Quem sabe daqui a pouco você não está lá na sua casa mesmo, que é a Faculdade de Direito de Jaú, e de repente você põe assim um terno, um paletó, uma gravata e uma bermuda para ir dar uma aula. Se for aula virtual... Legal, Renato. Olha, eu fiquei super contente de ter a oportunidade de fazer essa live, de ter esse encontro aqui com você, né? Então, você fica à vontade para dar o seu tchauzinho para as pessoas aí, né? Antes, fica com o abraço especial do professor Rui para você, tá bom? Rui, assim, olha, eu imagino que você já saiba disso, mas tenho um carinho muito grande por ti. Você implementou o curso de Direito em Jaú, você, enquanto coordenador, manteve um nível de excelência muito grande, depois você teve que sair por conta dos seus compromissos pessoais. Eu fico feliz que você tenha retornado, porque é uma garantia de que o curso de Direito em Jaú vai ser sempre de um nível muito alto e muito bom. E isso é muito importante, porque, na verdade, hoje a gente vê uma gama muito grande de profissionais se formando. A advocacia ela vai passar por alguma dificuldade por conta do número de profissionais. Aqui em Jaú, a gente tem uma média de, a cada 2 meses, está se entregando 30 carteiras para novos advogados. Então, a gente está falando aí de quase 200 profissionais por ano agora no mercado. Isso tem crescido, né? Então, o universitário, ele precisa de um diferencial, ele precisa de uma boa formação para que ele saia da faculdade e ele ingresse na OAB e ele tenha uma base muito forte para ele se destacar, porque, evidentemente, isso vai torná-lo um profissional bem-sucedido. Eu agradeço o convite, também retribuo esse seu abraço e digo que ficarei realizado se isso acontecer, se eu chegar na Faculdade de Direito de Jaú, onde eu me formei para poder lecionar para outras pessoas, transmitir aquilo que eu aprendi ao longo do tempo. Muito bom, Renato. Mais uma vez, então, muito obrigado. Para vocês que nos assistiram, espero que tenham tido proveito, tal. Seja você um aluno, seja você um futuro aluno, seus familiares. É muito importante que você traga, assim, pessoas da família, da sua família, para ver um pouco dessas coisas que você vê. Isso é muito importante, né? Então, eu deixo aqui também o meu abraço forte, mais uma vez, tchau para o Renato. Para vocês que estão nos vendo, a gente faz esse trabalho aqui e nós temos aí por trás, onde não aparece nessas câmeras, esse pessoal da tecnologia da informação que batalha o dia todo em cima disso aí, né? Então, eu vou pedir para o nosso comandante Edemilson, pode encerrar que nós estamos parando por aqui. Obrigado a todos, viu? Um abração. Outro, Rui. Até mais. Eu fico com você ainda. Deixa eu só dar um papinho com o Renato aqui, viu?